eu vou contar um pouquinho da minha história, que ela faz sentido, porque que eu sou tão maníaca de organização. Quando eu entrei na B2W, eu tava assim, de desespero. E ele é Star Wars porque, na verdade, esse treinamento, quando eu faço na B2W, eu chamo de treinamento Jedi de organização. Eu tenho um time muito nerd. E aí eu tive que me adaptar a isso. Mas quando eu entrei na B2W, eu entrei por uma compra, na compra da Site Blindado lá em 2015. E eu trabalhava no marketing da Site Blindado e eu tinha um time de 2 pessoas. Do dia pra noite, essas 2 pessoas saíram e aí eu contratei mais 2 pessoas e viraram pra mim uma semana e falaram assim: ah, legal, já que você cuida do marketing da Site Blindado, você pode cuidar do marketing de todas as outras empresas de serviço que a gente tem aqui dentro, né? Falei, sim, não desse jeito. Eu falei, beleza, semana que vem você já faz o marketing de todo mundo. Aí comecei a olhar pra Site Blindado, Skyhub, Civ, Admatic e Infoprice, que eram as 5 que tinham sido compradas. Aí um diretor virou pra mim e falou assim: mas a gente tem mais empresas de serviço aqui dentro. Então a gente tem a Upseller, a gente tem o Marketplace, super simples, né? A gente tem a Upseller, a gente tem o Marketplace e a gente tem a Direct. Sim, eu já fiz o marketing da Direct em algum momento da vida. E aí, de 5 eu fui pra 7. Meu time, do dia pra noite, tinha de 2 para 8, de 8 para 16 pessoas, e hoje são 37. E aí eu tava bem assim. E aí eu comecei a conversar com várias pessoas, pedir ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso me organizar, porque eu perdia todos os prazos possíveis e imagináveis. Eu não era organizada. E aí eu sou essa pessoa hoje. Tá vendo? Ele é muito... passa uma tranquilidade, né? A gente podia ficar olhando pro Yoda todo dia, né? Toda hora. Ai, que beleza. Não sou careca e não sou verde. Mas, basicamente, a organização, eu criei uma fórmula e aí vou mostrar pra vocês. Organização é disciplina mais processo, tá? Não existe uma pessoa organizada. Tipo, eu nasci organizada. Não. Você tem que ter disciplina pra ser organizado. Você tem que marcar todas as coisas na agenda. Tem que fazer todas as coisas da mesma forma. Tem que ter processo. Porque senão não adianta, não ter organização que funcione. E você tem que ainda educar as pessoas que interagem com você para que elas não desorganizem. Porque não tem aquela pessoa que vem falar com você ou tenta fazer as coisas e fala assim, pelo amor de Deus, só para. Mas é exatamente isso. E aí, quando eu comecei a ser mais organizada, eu comecei usando muitas ferramentas. Quando a gente vai ler, sei lá, livro de organização e tudo mais, eles falam assim, faz um quadrante, e aí você pega as coisas mais urgentes, as mais nanã, e nananã, não tem nada disso aqui. Porque eu descobri que não fazia o menor sentido, eu demorava 5 horas para fazer um quadrante e eu não fazia nada. E aí eu resolvi que, na verdade, eu ia começar a usar ferramentas. A gente tem tecnologia que pode ajudar a gente a se organizar. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês são ferramentas que eu uso para me organizar, ou ferramentas que a gente já tem no dia a dia. Eu vou explicar como é que eu uso essas ferramentas. Os processos, que são as maneiras que eu me organizo no dia a dia e que me ajudam a usar melhor as ferramentas e ajudam as pessoas a terem mais tranquilidade de que eu sim vou responder o e-mail delas na hora que eu tiver a resposta. E aí elas não precisam me mandar o e-mail, me mandar um chat e me ligar avisando que me mandaram um e-mail, porque elas sabem que eu vou ler aquele e-mail. Então as pessoas hoje na empresa, elas não me cobram mais e-mail, porque elas sabem que se eu não respondi é porque eu não tenho ainda a resposta, que eu vou responder, principalmente se a pessoa colocou uma data. Às vezes eu respondo e-mail dizendo assim, qual a data desse e-mail? Quando é que você precisa que eu te responda essa revisão? E aí a pessoa me devolve com a data, eu vou olhar e vou responder para ela antes da data, provavelmente. E dicas de livros, que vocês vão ver que são meio disruptivos, não são livros de organização necessariamente, mas que me ajudaram bastante nesse tema. Beleza? Beleza, beleza. Outra coisa, não é lei. Vocês vão ter que aprender e vale sempre conversar com várias pessoas que se organizam para entender o que é melhor para vocês. Eu vou dizer o que é melhor para mim, não necessariamente melhor para vocês, mas vale a adaptação. Primeira coisa, de ferramentas. Eu trouxe aqui 7 ferramentas para vocês. Então a gente vai olhar as primeiras 3, que é Favoritos, Todoist e Pocket. Favoritos é a barra de favoritos do seu navegador.
Tão simples quanto isso, certo? Vamos para favoritos, então. Favoritos, o que vocês fazem com favoritos? Normalmente a galera bota ali o link, aquele link, nossa, ali vi essa reportagem, bota o link com o nome que ele vem do link, que aí ele ocupa a barra inteira de favoritos, né? E aí cai pro lado e você cria um monte de pastas ou cria aquela coisa enorme. Não é assim que eu uso a barra de favoritos. Eu uso para colocar links que eu preciso abrir sempre, então agenda, marcação de sala de reunião, por exemplo, na B2W, olhar dashes da B2W ou a planilha de Black Friday que a gente está trabalhando naquela hora. Ao invés de eu ir procurar em algum lugar, eu deixo ela salva ali com um nome que faz sentido. Então vai ser planilha Black Friday, ou marcação de sala, ou não sei. Outra coisa, disparador de e-mail. Os links que eu preciso eu coloco ali. Tentando sempre usar só a barrinha quanto cabe, não descer. Links úteis também, então, que é o que eu falei, tipo de planilha. Não que eu não vou abrir o dia inteiro, mas é mais fácil eu procurar ali do que eu ir ver na conversa que alguém me mandou um dia. Todo mundo tá fazendo assim, é porque faz isso, né? Vou olhar na conversa que alguém me mandou um dia aquele link. E aí você lembra que você conversa muito com aquela pessoa, você tem que rolar 5 semanas de conversa com aquela pessoa pra achar o bendito link. Bota no favoritos. E nomes fáceis, porque senão é difícil de você achar, você não sabe o que é ele ou ele ocupa a barra inteira. Parece idiota isso aqui, mas não é, tá? Ele facilita muito e faz a gente ser mais rápido, principalmente na hora que a gente vai começar o nosso dia. O próximo é Todoist. Todoist é uma ferramenta. No final aqui tem os links para vocês acessarem, já falei com a Lê pra gente mandar para vocês e tem onde fazer download, como é que faz as coisas que eu tô explicando aqui para Outlook, para Gmail, vai ter isso no final, então não precisa se preocupar com isso. O Todoist é uma ferramenta muito legal, é uma ferramenta tipo listinha de tarefas, só que o que acontece? Se você integrar ela no seu navegador e dentro do e-mail, você consegue pegar aquele e-mail e com um clique ele vai para dentro dessa ferramenta. E se você clicar naquele e-mail que você colocou lá há 5 semanas, ele abre o e-mail para você. Então, tipo, ele parece mágica, mas acontece. Na hora que você clica naquela tarefa, ele vai abrir um e-mail para você ali daquela tarefa. Então, ele é muito bom para você fazer lista de atividades do que você tem que fazer no dia a dia, para agendar e-mails. Então, por exemplo, alguém me manda hoje falando assim: ai, Maia, eu preciso que você revise esse texto até o dia 20. Eu preciso olhar agora? Não. Eu preciso deixar ele na minha caixa de e-mail, ocupando minha caixa de e-mail? Não. Eu vou botar ele lá pro dia 19, dentro do Todoist. Na hora que eu chegar lá no dia 19, eu vou abrir minha listinha de tarefas e vai ter aquele e-mail para eu revisar. Então, eu agendo e-mails. Fazer follow-up. Ale, preciso que você me mande um material X. Por favor. E aí o Ale nunca responde. Aquele e-mail que você manda lá pro buraco negro, né? Nunca mais vê aquilo. Então, eu sempre mando e-mail, dou 3 dias e coloco no Todoist para cobrar a pessoa. Então, eu vejo lá, mandei esse e-mail aqui para ler. E aí eu vou lá e lembro a Lê e falo: Lê, você já conseguiu ver isso daqui? Então, fazer follow-up é muito bom. Quem trabalha com comercial é incrível. Eu comecei a trabalhar no site blindado como comercial, não era marketing. Eu queria muito ter isso aqui na época que eu era comercial, porque fazer follow-up de cliente é muito difícil. Quem faz venda direta. Outra coisa, eu boto recados para o futuro, que é, por exemplo, quando a gente tem que começar a fazer os treinamentos de Black Friday ano que vem. Provavelmente em julho a gente já tem que estar pensando em todos os materiais que a gente vai criar para vocês estudarem antes da Black Friday. Então eu boto lá um recadinho pro dia 1º de julho de 2020, falo assim, treinamentos Black Friday. E eu anoto lá para eu me lembrar. Teve um caso peculiar. Na site blindado a gente fazia a semana da internet segura. E aí teve um ano que a gente perdeu a data e a gente só se tocou tipo uma semana antes dela. E aí eu botei um recado pra mim do futuro e coloquei assim, semana da internet segura. Muito tempo antes. E aí um dia eu olhei e quem cuidava do marketing da site blindado na época era a Ana, não era eu. Aí eu falei assim, Ana, apareceu um recado pra mim aqui dizendo internet da semana da internet segura. Acho melhor você dar uma olhada nisso porque deve ter alguma coisa pra acontecer aí perto, porque eu botei esse recado pra mim acho que faz um ano já. E realmente tinha, a gente tava mais ou menos uns 2 meses da semana, então a gente teria que começar a fazer aqueles materiais pra gente se programar. Então eu faço isso, programar meu ano e quando eu tenho que começar a prestar atenção, tipo,
quando é que a gente vai olhar lugar para fazer o nosso evento de Black Friday, ou quando que a gente começa a planejar outra coisa, eu sempre boto um recadinho ali para me lembrar. E organização do dia. Então, eu olho mais ou menos as tarefas que eu tenho no dia, você consegue colocar as prioridades para colocar qual que é primeiro e qual que é depois. Então, eu organizo meu dia todo com o Todoist. Se o Todoist parar de trabalhar, eu posso não ir pro BDSW, parar de funcionar, eu posso não ir pro BDSW porque eu não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer. E é real. Não é brincadeira. Tô falando sério aqui. O Pocket é uma outra ferramenta muito legal. Ele é tipo um repositório de conteúdo. Na hora que você integra ele com o Chrome ou com o Internet Explorer. Alguém usa Internet Explorer aqui? Só quando não funciona em Tá. outro sistema. Quando você integra com o Chrome, né? Vamos assim. Você consegue clicar, você tá num texto, você clica e ele coloca esse texto dentro do Pocket. O legal do Pocket é que você consegue acessar pelo celular e pelo notebook, pelo desktop. Tudo aqui você consegue acessar pelo notebook e pelo celular. Por quê? Porque não é toda hora que a gente tá com o nosso computador e não é toda hora que a gente tem a internet no computador. Então, tudo pra mim tem que funcionar nos dois. Eu trabalho muito com o celular. Então, o Pocket, na hora que você clica num texto ou num vídeo, ele vai jogar esse conteúdo pra dentro do Pocket, de uma telinha diferente, e ele faz download disso. Então, quando vocês estão sem internet, vocês quiserem ler um texto ou aquela página que às vezes não carrega, ele joga um carregamento simplificado e vocês conseguem aumentar a letra, diminuir a letra, deixar fundo preto, deixar fundo branco. É quase um leitor de, tipo um Kindle, quase um Kindle, assim, ou um leve. E aí você consegue ler esses conteúdos. Pra que eu uso isso? Muita gente me manda indicação de coisas pra eu ler. E aí eu ficava jogando no Todoist, eu ficava com 50 tarefas sem fazer, porque eu não li os textos. Passei a jogar pro Pocket. E o Pocket é aquela coisa legal pra microtédio de fila de banco, de sala de médico, que você já leu todas aquelas caras de 5 meses atrás. É pra isso que eu uso o Pocket, porque ele tá ali na sua mão, você sempre tem um texto ali pra ler. Outra coisa legal é pra trânsito. Por quê? O Pocket, ele lê o conteúdo de uma maneira não tosca, tipo... Não é aquela igual Google, não é um robozinho. Funciona melhor para inglês, mas o português também é aceitável. Ele é bem melhor que o leitorzinho do Google. Então ele lê os conteúdos, você consegue colocar a velocidade, e aí dá pra você ligar no rádio do carro, tipo Spotify assim, e ele vai lendo pra você aquele conteúdo enquanto você tá no trânsito, enquanto você tá indo pra algum lugar. É tipo um podcast operado. Então é muito legal. Outra coisa muito legal dele é que se você começa a ler no celular, o médico chamou, você fecha, vai abrir no desktop, ele vai estar exatamente no lugar onde você parou no celular. Então ele fica ali guardadinho onde você parou de ler. Também não precisa lembrar onde é que você parou de ler ou parar no lugar certinho. Então ele é muito legal. Eu sou apaixonada pelo Pocket, ele fica tipo na minha tela inicial assim do celular. Mais 3. Keep, agenda e e-mail. O Keep é a atualização do treinamento, ele era o Evernote tá meio ruinzinho agora nos últimos tempos, então eu tô usando o Keep agora, que é uma ferramenta do Google. Eu sou apaixonada pelo Google, uso quase todas as ferramentas deles. Então vamos lá. O Keep, ele é um bloco de notas. Quem aqui usa o bloco de notas adesivas do Windows? Por quê? Ela nem cola. Chama bloco de notas adesivas e ela não cola. Não faz sentido. Outra coisa, o bloco de notas ele só funciona no desktop, né? Esse aqui funciona no celular e no desktop, então... muito bom. Então deixa o bloco de notas adesivas pra lá. Notas adesivas do Windows não é legal. Então ele é um bloco de notas. Ele também sincroniza com o celular, então tudo que você tem no celular você tem no computador. Se você tem conta pessoal e profissional em Gmail, ele também tem as duas, você consegue colocar as duas contas sempre junto, então você não precisa mesclar esses assuntos. Então eu tenho um Keep pessoal e eu tenho um Keep profissional. Eu guardo ali conteúdos que eu mais uso, então, por exemplo, minha conta bancária. Quantas vezes você tem que mandar a conta bancária para outra pessoa fazer um depósito para você e você tem que ir lá digitar, que chato, né? Então, eu já deixo no bloco de notas, copio e colo e mando para as pessoas. Ou
quando eu cuidava de 7 empresas, eu tinha que saber o CNPJ, inscrição estadual, razão social de todas elas. Eu guardava todas elas no Keep também, quando alguém me pedia já era mais fácil de acessar. Então ali eu guardo todas essas informações que eu sempre tenho que tê-las na mão. Senha não é muito bom, eu sou filha de bancária, então senha não é muito legal, eu trabalhei na site dado, não é muito divertido você colocar senha nessas coisas. Mas beleza, quem quiser guardar senha também, tá tudo bem. Lista, ele tem um esqueminha de você fazer lista, então que você vai dando check. Lista de compras eu faço pelo Keep, toda vez eu vou, escrevo ali no Keep, ou lista de coisinhas que eu tenho que fazer, ou ideias que eu vou tendo, eu anoto sempre no Keep. É sempre legal lembrar de colocar um título bom na nota também, para você poder buscar depois, ele busca dentro da nota e pelo título também. Tem que registrar tudo que você precisa que fique guardado lá, tem que lembrar de ir colocando as coisas. E é tipo uma documentação mesmo, é ali que você vai guardar as coisas. Eu faço feedback anotando pelo Keep também, eu vou anotando coisas que eu vou vendo das pessoas do time, e eu tenho uma notinha para cada pessoa do time. Depois eu vou lá, monto isso dentro do Docs para poder dar o feedback, porque eu imprimo feedback, eu não faço nada com o computador ou com o celular na mão, assim. Então, o Keep ajuda bastante a você anotar coisas que você, tipo, legal, me passa o seu telefone. Ou me passa seu, sei lá, é que telefone você vai anotar no celular, né, sei lá. Ou, essa é a referência que você vai me dar, pega, abre o Keep e anota lá. Se você não tiver com mais nada na mão, né. Quando a gente vai para agenda, eu acho incrível quem coloca tarefa na agenda. Tarefa lá no Todoist. Tarefa não é na agenda. Agenda é horário marcado, que você tem reunião, de preferência com outras pessoas. Reunião sozinha deve ser estranho. Então, Ué, mas se você é próprio dono, né? dá pra fazer também. Agenda é para marcar reunião, basicamente. Deixa a agenda pública. Agenda pública é isso que o Ale falou, na hora que alguém vai tentar marcar uma reunião com você e tá usando a mesma plataforma, seja Outlook ou Gmail, consegue ver quais os horários que tem ocupados na sua agenda. Então não precisa ter 5, 10, 20 trocas de e-mail para vocês conseguirem descobrir um horário que cabe todo mundo. Você consegue colocar mais pessoas ainda. Então você consegue, sei lá, colocar 5 pessoas do time que precisam fazer reunião sobre aquele assunto com você. Você consegue ver a agenda de todo mundo e marcar no horário que nenhum deles tem compromisso. Então é isso que é deixar a agenda pública. Dica, toma cuidado, agenda pública você pode deixar inclusive o título e as coisas que estão escritas dentro. Então, tipo, se você deixar tudo isso aberto, as pessoas podem ver que você vai no Pilates, tipo, vai fazer uma demissão. Então, agenda pública, lembrar de deixar ocupado, vai ter informação de como fazer isso. Deixar ocupado só, não com o assunto da sua reunião. Não mandar e-mail para marcar reunião, não faz isso, gente. Não, ninguém na empresa, ninguém no meu time me manda e-mail perguntando quando é que eu posso fazer reunião. Nem o Ale vai passar a fazer mais isso. Porque já vê minha agenda. Então, tirou um caminhão de e-mails ou de conversas. E o que eu faço também com a agenda é que eu deixo alguns horários bloqueados. Então, das 9 às 10 da manhã, eu entro às 9 e eu saio às 7 horas da noite do escritório. Não exatamente, mas na maioria das vezes. Então, das 9 às 10 é um horário bloqueado na minha agenda. Porque eu não quero ter reunião 9 horas da manhã. A gente sempre atrasa 5, 10 minutinhos ou tem alguma coisa. Então, eu deixo o horário das 9 às 10 bloqueado. Do meio-dia às 2 também, por causa do almoço e qualquer coisa que eu tiver que resolver. E das 6 às 7 também. Então, eu deixo esses horários bloqueados na minha agenda para eu poder ter mais tranquilidade. Para não ter que correr para chegar na reunião, para não ter que me preocupar com a hora que eu vou sair, se aquela reunião vai atrasar. Então, eu mantenho esses horários bloqueados. Nossa, você bloqueou tanto horário na sua agenda, as pessoas conseguem fazer reunião com vocês? Sim, as pessoas conseguem, elas vão aprendendo a fazer reunião com a gente. Eu agendei a sua vinda pelo seu agenda. Você agendou minha vinda pela... assim, o que eu fiz ainda? Eu aumentei, né? Porque você marcou o horário só que eu tinha que falar. E eu tenho o tempo de deslocamento também. Eu sou meio louca. Mas marcou, bonitinho, tinha lá o horário. E-mail, é só mandar e-mail para as pessoas e responder os e-mails que elas te mandam. Não é assim que eu uso e-mail. Já viram falar de inbox zero? Eu não tenho nenhum e-mail na minha caixa de entrada.
Juro, não tem. Capaz de ter agora porque faz uns 20 minutos que eu não tô olhando. Mas eu não tenho nenhum e-mail na minha caixa de entrada. Ou ele tá no Todoist, ou ele já foi resolvido. Não tem que ter e-mail ali. Dica, depois de 5 trocas de e-mail, se não resolveu, liga pra pessoa ou fala com ela em outro canal, porque senão você vai trocar 20 e-mails com aquela pessoa. Quando a gente vai mandar e-mail de reporte sobre alguma coisa, é muito bom que vocês usem títulos que façam sentido. Meus e-mails são sempre assim. Eles têm alguma coisa em caps lock, que vai ser o assunto principal, uma barra e o que é aquele e-mail. Porque fica mais fácil pra gente achar o e-mail depois, pra pessoa entender o que é. Quando eu tenho que mandar e-mail pro Valmir, por exemplo, que é o meu diretor, e ele tem que aprovar, eu coloco assim, aprovação, e aí eu coloco o que precisa, pra ele saber a aprovação do que é aprovação de viagem, aprovação de X. Evitar e-mail longo. Vocês já receberam e-mail longo, você fala assim, puta, vou ler amanhã. Aí eu vou ler outro dia. Aí você demorou um mês e não leu o e-mail. Então não mande esse e-mail, não seja essa pessoa. Evitar anexo. A gente está olhando cada vez mais e-mail no celular. Então se tiver que ter anexo, manda um resumo no corpo do e-mail e aí a pessoa pode olhar o anexo depois. Eu faço muita aprovação de texto, de conteúdo que vai para algum lugar. Então eu peço para as pessoas mandarem no corpo do e-mail que eu posso ler. Quando eu estou vindo para cá, no Uber, é mais fácil de olhar isso no celular se ele estiver no corpo do e-mail. E se não é para hoje, coloca no Todoist. Então, olhei aquele e-mail, é para eu revisar um conteúdo para o dia 20, aquele e-mail não tem que ficar no inbox, eu não tenho que olhar ali, ele tem que ir para o Todoist para olhar para ele só no dia 19 ou só no dia 18. Então assim, você vai tirando as coisas da frente. Outra coisa que eu não coloquei aqui é filtro. Filtro que faça sentido. Então hoje eu tenho um filtro de universidade, de content dentro do B2W, que a área não chama universidade dentro do B2W. E eu tenho lá eventos, relacionamento, treinamento. E eu tenho cada uma dessas pastinhas para ir colocando e-mail dentro das pastinhas. Para não virar assim, ter tudo na mesma pasta. Então eu vou colocando os assuntos ali dentro, que aí alguém vira pra mim, existe uma disputa lá que é assim, se alguém achar um e-mail antes que a Mai ache, vai ser assim o dia que alguém vai dar esse treinamento no meu lugar. Eu sempre acho e-mail antes das outras pessoas, porque eu tenho organizado dentro das pastinhas e com os assuntos que fazem sentido. Então sempre organizar a pastinha, tem o link de como fazer isso lá no final. Então vamos lá. Julho 6 aqui, favoritos, Todoist, Pocket, Keep, agenda e e-mail. Certo? Tem um plus. Já ouviram falar de Trello? Eu uso o Trello para muitas coisas. Para vocês terem uma ideia, eu uso o Trello inclusive para eu acompanhar todos os projetos que o time tem e também para acompanhar a evolução das pessoas. Eu tenho um Trello com a carinha das pessoas, com o cargo que elas estão, com a descrição do que elas precisam fazer naquele cargo, quais os próximos passos que elas têm que dar de todas as 37 pessoas que eu tenho no time. Eu tenho esse acompanhamento dentro do Trello. Dica do Trello ele serve para gerenciamento de projetos, gerenciamento de equipes, para você ver a evolução daquilo sem você ter que falar com as pessoas. Só que o Trello é um negócio assim, na hora que você entra, você fala assim, caraca, eu vou revolucionar o mundo. A dica pro Trello, eu não vou explicar como ele funciona, porque ele é bastante fácil de mexer, vale olhar lá como é que funciona, fazer uma conta, mapear sempre todo o processo antes de começar a criar o board. Então o que eu faço? Eu pego um papelzinho, vou pensando em quais as colunas que eu vou fazer, quais os cardzinhos que eu vou fazer, quais os checklists que eu vou colocar dentro dele, e aí eu começo a criar o Trello. Porque ele tem tanta funcionalidade que se você não olhar para isso antes, você vai se perder na hora de criar. E na hora que ele já está sendo usado, que ele já tem um monte de conteúdo dentro, mudar é muito difícil. Então vale sempre pensar no que você vai colocar ali dentro antes e como é que você vai criar antes de começar a mexer nele. Beleza? Até aqui tá todo mundo bem? Tô passando mal. Tá passando mal? Você conhece o Trello? Não, só. Olha, eu fico feliz com isso, pelo menos eu tô te mostrando coisas novas, olha.
a gente passou por 7 ferramentas aqui. Agora a gente vai para o processo. Processo é como eu me organizo, tá? Então vamos lá. Reduzir os canais de comunicação. Então eu tenho hoje comunicações e canais de comunicação corporativos e não corporativos. Então hoje lá na B2W a gente usa o Workplace, que é igual ao Facebook e é do Facebook. E ele tem um chat e ele tem uma timeline igual ao do Facebook. Se a pessoa vem falar comigo de trabalho no WhatsApp, eu respondo ela no Workplace. E eu peço para ela falar comigo no Workplace. Por quê? Eu sei o toque de cada um deles e eu sei que se eu estou no horário de trabalho, eu sou louca mesmo. Se eu estou no horário de trabalho, eu não vou ficar olhando o WhatsApp. Então eu posso deixar o WhatsApp de lado porque o que eu preciso lidar ali no trabalho está dentro do Workplace, está dentro do Workchat. Reduzir canais de comunicação também é assim. Sei lá, você tem Telegram, Slack, Workchat, WhatsApp, e-mail 1, 2. Não, eu tenho assim, WhatsApp no pessoal, Workplace no profissional, e eu tenho o meu e-mail, que é pessoal e profissional, mas dificilmente alguém no pessoal te manda um e-mail. Inclusive, isso foi para redes sociais, e aí eu acabo com a minha profissão, que eu sou relações públicas, eu sou de comunicação, eu não consigo lidar com muitas redes sociais também. Então, eu uso o Instagram, ponto. Eu não tenho outras redes sociais. Eu tenho o Facebook porque ele precisa me lembrar dos aniversários das pessoas. É o único lugar que dá pra lembrar de aniversário de pessoas. E eu deixo a notificação de aniversário, contei isso com um amigo esses dias. A notificação de aniversário, você pode colocar o horário que ela vai aparecer pra você. Ela pode ser a única notificação que existe no Facebook pra você. Dá pra programar ela pra 8 horas da manhã, que é antes de você chegar no trabalho. Eu tenho isso, então, reduzir os canais e separar os canais que são profissionais e pessoais. Outra coisa, urgência é por ligação ou por chat. Então, cria isso nas pessoas que estão falando com você e faz isso com as outras pessoas. Se é urgente, não manda urgência por e-mail. Você não sabe quando é que aquela pessoa vai olhar e-mail e não vai ser 100% do tempo. Então, é chat ou ligação. Se não for tão urgente por chat, eu peço para a pessoa me mandar um e-mail. Porque eu vou fazer na hora que eu puder. Então, esse aqui, demandas faladas, seja pessoalmente ou seja por Workchat ou por WhatsApp, eu peço para a pessoa me mandar um e-mail. Que nem quando eu falei com a Ale falou assim, você pode fazer esse treinamento? Eu falei, posso, você me manda um invite? Na hora ele já foi lá e mandou um invite, porque bloqueei minha agenda e não vou fazer outra coisa naquela hora. Então, urgências por chat e ligação, demandas faladas, pede para mandar por e-mail, porque aí ele vai para sua listinha de tarefas. Ele vai cair lá no Todoist. Se a pessoa não me manda um e-mail, se ela só me fala, minha memória é assim, 0. Eu sou quase a Dory. Não lembro das coisas que as pessoas me falam. Eu anotei já tudo que vocês me falaram, eu entrei na planilha, anotei tudo que vocês me falaram, porque eu vou esquecer. No Keep. Eu anotei na planilha, né? Ah, tá. Eu já tenho a planilha. Então não no Keep. Esse foi na planilha já. Desabilitem todas as notificações de celular, menos as de mensagem instantânea, que é o WhatsApp ou o Workplace, ou o Workchat. Tudo. Você não precisa saber que a pessoa curtiu sua foto no Instagram naquela hora, a não ser que você seja o Ale. Você não precisa saber, não precisa. Isso só deixa você angustiado, e se você estiver fazendo alguma coisa, aquele negócio fica piscando, você quer tirar todas aquelas bolinhas vermelhas que tem no celular, tira, desabilita. Eu não tenho nenhuma notificação de celular, a não ser de WhatsApp e de Workchat. É uma paz. Dá uma paz na gente. E focar também. Então, você vai fazer alguma coisa, fecha todas as abas do navegador, tira as notificações de desktop também, fica pulando e-mail ali pra vocês, ou agenda, ou coisa assim. Não, deixa só as notificações que realmente importam, né? E você vai vendo que dá pra tirar cada vez mais notificação. Se autoconheçam. Quando eu organizei minha agenda para ter bloqueio das 9 às 10, para ter bloqueio do meio-dia às 2 e bloqueio das 6 às 7, é porque eu entendi que aquilo me fazia mal de ter uma reunião às 9 horas da manhã, eu ficava ansiosa. Então, se conhecer é muito bom para ver os horários que você é mais produtivo, que você é menos produtivo, e você conseguir organizar seu dia com isso. Então, por exemplo, tem que fazer revisão de um conteúdo. Você sabe que às 10 horas da manhã, você não vai conseguir parar e focar para fazer a revisão de um texto.
Então é melhor você fazer 9 horas da manhã, ou 10, ou, sei lá, 8 horas da manhã, ou 7 horas da noite, que quando o escritório tá mais vazio. Então, assim, se autoconheça. Isso você tem que fazer, ir fazendo teste para entender se faz sentido ou não. Eu, por exemplo, eu corria. Não corre mais? Não corro mais. Resolução de 2020. Eu corria. E aí eu tentava fazer minha corrida à tarde. Eu tentava fazer às 7 horas da noite. Todas as vezes eu me atrasava, todas as vezes eu saía correndo, todas as vezes dava errado. E aí eu ficava tipo, eu não consigo fazer isso. O que eu fiz? Passei pra de manhã. Passei pra de manhã. Resolveu. Eu consegui de manhã, eu chegava no trabalho na hora. Foi por isso que eu comecei a entrar às 9, não às 8. E tava tudo bem, o mundo não caiu por causa disso. E aí eu ficava mais feliz porque eu conseguia, eu já resolvia de manhã, já fazia minha corrida lá de manhã, não ia à tarde porque não dava. Né? São Paulo é difícil, a gente sabe disso. E a gente vai se enfiando no trabalho, é mais difícil a gente sair do trabalho no final do dia do que resolver antes de manhã. Então, se autoconhecer é muito importante. E sua última atividade do dia deve ser qual? Desligar o computador? Não. Tem que organizar o próximo dia. Porque chegar em casa sem ficar pensando no que você tem que fazer no dia seguinte, ou pensando se você deixou alguma coisa sem fazer, também é muito bom para você conseguir usar aquele tempo que você tem na sua casa, que você tem com a sua família, que você tem com outras pessoas para relaxar. Para ver o Netflix, para ler um livro, para fazer qualquer outra coisa. Então, eu uso aquele horário das 6 às 7, normalmente eu sento, eu vou olhar minha listinha ali do to-do-list do dia seguinte, eu olho minha agenda. Se a minha agenda estiver muito ocupada, eu não vou conseguir fazer 10 coisas que estão no to-do-list, eu vou ter que reorganizar aquelas coisas. E aí eu vou mexendo na minha agenda para sempre conseguir me organizar. Então, a última atividade do dia tem que ser organizar o dia seguinte, para você já chega mais tranquilo às 9 horas da manhã. Né? E aí você consegue lidar melhor com o seu dia. Sabe e-mail de newsletter? Que você não sabe nem como é que você começou a receber? E ele só te deixa ansioso porque te mostra que você tem 20 e-mails para ler e você não vai ler absolutamente nenhum deles. Você clica em todos para apagar? Sai! Existe um botão no fim deles que é obrigatório colocar, que é sair. Sai. Sai de grupo de e-mail que você entrou um dia porque alguém falou que você precisava. Isso em empresa é incrível, né? Eu entrei em vários grupos de e-mail porque eu era da área comercial. Aí eu saí da área comercial, fui pro marketing, fiquei em todos aqueles grupos de e-mail. E eu só vou deletando. Não sai. Para de receber esses e-mails. E tenha momentos para olhar o e-mail. Que é aquele momento ou que você vai... Pode bloquear a agenda para fazer isso. Eu olho de manhã, na hora do almoço e à tarde, que são aqueles horários que já estão bloqueados. E aí o que você vai fazer? Resolver na hora, ou você vai responder aquele e-mail ali, na hora, ou você vai colocar no to-do-list, ou você vai abandonar, que aquele e-mail não era nem pra você. Outra coisa que eu dou de dica para as pessoas que me mandam e-mail, se não tiver meu nome, eu não vou ler. Se não tiver meu nome, não é pra mim. Se tiver pessoas, ou todos, ou gente... Se tiver mai, pode. Mais sim. Tá. É porque eu só ponho mai. Então Não, meu nome, eu aceito mais como meu então nome. tá. Tá tudo bem. Então eu não vou olhar aquele e-mail. E se não tiver data, eu vou responder pra pessoa pedindo a data pra ela me responder de novo. Então, é sempre legal você entender que você tem que parar pra olhar a sua caixa, ela tem que ficar zerada. Tem que ficar sem nada. Porque aí você vai resolvendo as coisas que você tem. Bloqueei horários na agenda pra diminuir a ansiedade. Então, aquilo que eu já falei, que eu tenho de manhã, na hora do almoço e no fim do dia. Não confie na sua memória. Ela é sua pior inimiga. Eu realmente não lembro de tudo. Não, quer dizer, na verdade, eu realmente não lembro de nada. Não confia na memória. Eu ando sempre com um caderno, que tá lá no fundo, aliás. Eu tenho cadernos para coisas diferentes também. Eu tenho um caderno pro dia a dia e eu tenho um caderno para fazer acompanhamento com o time. Hoje eu tenho 6 pessoas que são diretas comigo, então eu tenho acompanhamento com elas e aí eu vou anotando tudo que a gente vai falando, põe a datinha, põe o nome da pessoa, a datinha, tudo que a gente vai falando pra na próxima vez a gente conseguir acompanhar o que a gente tá falando. E eu anoto realmente tudo. Então assim, tem que fazer não sei lá, eu tive uma ideia. Se eu não for colocar no Keep, eu vou colocar no caderno. E eu tô sempre com um caderno pra me ajudar. Isso é melhor porque em reunião é chato você ficar mexendo no celular.
as pessoas acham que você não tá prestando atenção. Eu não levo o computador pra reunião. Vocês nunca vão me ver em reunião com o computador. Anota no caderno. No caderno. Passa limpo. Joga no Keep. Depende. Você pode... Eu em reunião, normalmente eu anoto no caderno. Vai ficar no caderno o que eu tenho que saber daquela reunião e aí eu vou fazer o que eu tô anotando ali. Eu não levo o computador porque você vai abrir o e-mail, aí você vai começar a ler aquele e-mail e aí você parou de prestar atenção na reunião. E aí você ficou uma hora lá sentado sem produtividade nenhuma. Então eu não levo o computador e eu evito olhar o celular. Por isso caderno. Eu evito mexer no Keep enquanto eu tô na reunião porque parece que eu tô olhando o WhatsApp ou o Instagram. Dá pra saber se a pessoa tá olhando o WhatsApp ou o Instagram pelo jeito que ela mexe a mão. A risada. É incrível. Ou no Tinder. Ou o gemidão, né? Também. Ou a pessoa que cai no gemidão do WhatsApp na hora que tá na reunião. É incrível isso. É maravilhoso, né? Parou um pouco, né? Acabou. Saiu da mão. Mas aí eu não vou na reunião com o computador, essas coisas, pra eu poder prestar atenção e estar ali com a pessoa que tá fazendo a reunião comigo. E o não confiar na memória é sério mesmo. Esses são os meus melhores amigos. Eu tenho, cara, muitos cadernos. Eles são sempre pequenininhos pra você poder levar e colocar no bolso. Sabe, se você sai pra reunião, se cabe no bolso de trás é a melhor coisa. Esse é o tamanho ideal de caderno. Caneta, um caderninho e anda sempre com ele. Não sei se você já reparou, mas meu time inteiro tem caderno. Inteiro tem caderno. Puxar na memória. Todo mundo tem caderno. Perdi o caderno. Eu faço treinamento de organização com todo mundo que vai pro meu time. Hã? Ele quer fazer um estágio. Quer fazer um estágio comigo? Vou deixar ela doida. Eu já tô com várias ideias já. De Pra me deixar 2020. Não, de você dar vários treinamentos. Não só esse. Eu posso dar por ferramenta. Você tem que dar uma mentoria de organização. Eu faço isso. Não. Eu tenho 3 minutos. Eu faço isso. Tem gente no meu time que era muito desorganizada. A Ju Trince. Vocês conhecem a Ju? Mandou embora. É de treinamento. Ela era muito desorganizada e eu fazia um encontro semanal com ela pra gente ir organizando aos poucos. Porque tem gente que acha que vai sair organizado, né, daqui. Você vai sair daqui e vai viver sua vida. Super organizado. Não. Teu e-mail tá cheio de e-mail, não tá? Monta uma pasta, ela pode chamar socorro, ou qualquer coisa que você quiser, bota tudo lá. Se o e-mail não voltar pra sua caixa de entrada, você nem precisava ter lido ele. Eu faço isso. Agora fez sentido. Olha lá. Valeu. Então assim, você pode começar, tipo, tirando e vai por partes. Não tenta usar todas as ferramentas ao mesmo tempo, que não vai dar. Que tem a ver com o Círculo do Zorro. O Círculo do Zorro é uma coisinha que está dentro de um dos livros que eu vou indicar para vocês, que é o seguinte. No primeiro filme com o Antônio Bandeiras, o cara que tá treinando ele lá para ser o Zorro, ele fala assim, não, eu quero começar a lutar com espada e não sei o quê. Ele fala, cara, você não consegue nem ficar em pé. Eu vi essa parte. Olha lá. É assim mesmo. Não vai lutar com a espada. Você precisa fazer várias coisas antes de você conseguir lutar com a espada. Então, vou dar o exemplo da corrida, porque é que eu usava sempre, mas que eu não faço mais. Eu queria correr uma maratona no ano que vem. E aí, eu falei, cara, se meu plano for correr a maratona, não vai sair do papel. O que eu tenho que fazer para chegar lá e correr a maratona? Não adianta eu ir correr. Então, eu fui quebrando por partes. A primeira delas, eu precisava emagrecer. Então, eu perdi 15 quilos para poder começar a treinar de verdade para correr a maratona. Então, eu fui dividindo em partes. Eu falei, cara, eu vou ter que perder peso. 2, vou ter que me alimentar melhor. 3, vou ter que treinar por 1 ano. 4, fazer inscrição na maratona e comprar passagem e correr. Então, dividir as tarefas grandes em pedacinhos e fazendo aos pouquinhos para você chegar nela no final. E a regra dos 10 segundos também está em outro livro, que eu vou indicar para vocês, que é o seguinte. A gente tem uma mania, de ser humano mesmo, de que todas as coisas que estão a mais de 10 segundos da gente, a gente não vai fazer. Então, qual a dificuldade de você chegar na sua casa, pegar um livro para ler e não pegar o controle da TV e ligar a TV? É mais fácil, tá ali, né? Você aperta o botão, tá ali. Então, o cara do livro até falou que ele tirou as pilhas do controle da TV dele, que aí dava mais trabalho, e aí ele ia pegar o livro. Eu tenho isso com água, por exemplo.
Eu tenho uma garrafa de 1,5 litro na minha mesa, que eu não levanto nenhuma vez mais no dia pra pegar água, porque eu fico bebendo dela. Porque se eu tiver que levantar pra pegar água, xixi. Gente, a gente não vai amanhã fazer xixi. Por quê? Você tá morrendo de vontade de fazer xixi. Por que você não vai? Porque tá lá o banheiro, né? Tá longe. Então, a regra dos 10 segundos é você facilitar as suas coisas mesmo para elas estarem mais perto de você. Trabalho do lado do banheiro. Não, não é essa a dica. Vamos para livros. Que eu passei meu tempo. Eu trouxe 4 livros para vocês. O primeiro é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele é bem pequenininho e é um dos melhores livros que eu já li na vida. Harvard realmente tem uma matéria sobre como você ser feliz e tem teoria séria, não é autoajuda. Juro que não é autoajuda. A regra dos 10 segundos está nela, a regra do círculo do Zorro também. Tem várias outras coisas legais dentro desse livro. O outro é Essencialismo. Esse é um livro muito bom para você aprender a ter foco e como dizer não para as pessoas de maneira educada. O Poder do Hábito. Esse eu até tenho. Ele é muito legal, mas ele é muito grande. Dá para achar um resumo na internet e ler. Vale mais a pena. O livro é grande demais para falar uma coisa só. Mas a teoria é bem legal. E o último é 10% Mais Feliz. É um livro sobre meditação, na verdade. E ele é muito legal. Ele é um livro que, pra mim, mudou muita coisa. Eu fiz meditação por muito tempo. Hoje eu quero voltar a conseguir fazer meditação. Mas que, no fim, a gente entende que quanto mais organizado você tiver, mais centrado você tiver, você consegue prestar mais atenção nas coisas, dar mais atenção para as pessoas e fazer as coisas com mais tranquilidade. Então, eles são livros, nenhum tem organização aqui no nome, mas eles todos me ajudaram bastante para isso. O Ale pediu, então eu coloquei meu Instagram e um Instagram que eu não sei se você sabe, mas eu tenho um Instagram que chama Diz um Livro, que eu posto todos os livros que eu leio e eu dou dicas do livro, faço uma pequena resenha do livro e aí tem bastante coisa legal lá, todas as daqui que eu indiquei. Eu voltei lá no Instagram para pegar todos os livros que eu deveria dar de dicas para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado.